eu ia para o colégio num especial, a gente chama em Belo Horizonte especial, que é o ônibus escolar e tal. E aí, na primeira vez em que eu entrei, ainda não era um ônibus, era uma van. Na primeira vez em que eu entrei, um menino abriu a van, assim, eu olhei para ele e me apaixonei perdidamente. Seu colega de colégio. O nome dele era Fabrício. Eu tinha 6 anos. Ah, 6 se para apaixonou 7. 6 anos. Menino, mas deu um trabalho. Eu fui parar em psicólogo por causa desse rapaz. Eu tinha 6 para 7, ele deveria ter uns 9. E eu me apaixonei por ele perdidamente. E ele brincava muito, assim, de dicionário. Ele levava dicionário pro ônibus e... Você conhece esse jogo, né? Sim, sim. Aliás, as novas gerações não conhecem, é um jogo maravilhoso. É um absurdo. Eu adorava jogar dicionário. Porque hoje em dia você nem tem mais o dicionário físico, né? Poucas pessoas têm. Para quem não conhece, rapidamente, é um jogo super interessante. Tem um grupo, a cada rodada um fica com um dicionário, você tem que encontrar uma palavra que ninguém do grupo ali participando do jogo conheça. Então a palavra é tal, cada um escreve num papel um significado, né, imaginário, inventa um significado. Todo mundo entrega essa definição para a pessoa que está com o dicionário, a pessoa que está com o dicionário escreve no papel também o significado verdadeiro, lê para todos, né, as definições verdadeiras, as falsas e a verdadeira, e cada um vota naquela que acha que é a verdadeira. É super interessante. É muito bacana, mas ele me deixava de fora. Ele falava que eu não... Era muito pequeno. Porque eu era uma pirralha, ele não me queria perto dele e tudo. Aí, um belo dia, depois de 2 anos, eu criei coragem e escrevi uma carta pro Fabrício. E nessa época já não era mais uma van, era um ônibus. E eu sempre gostei de palco, sempre gostei de... Né, eu sou muito aparecida, né? Ninguém percebe, imagina. Muito aparecida. Eu esperei todos chegarem ao ônibus. Aí, na hora que o ônibus estava saindo, eu entreguei para ele a carta, no meio do corredor, em pé. Fiz ele se levantar. Fabrício, tem uma coisa para te dar, levanta. Entreguei a carta. Quando ele pegou a carta, Fabrício estava escrito com C cedilha. Ele pegou a carta, rasgou e jogou assim pro alto e falou assim: vai estudar, sua burra. Compre um dicionário. Fabrício não é com C cedilha, é com C. E rasgou e saiu andando. E eu fiquei lá vendo aqueles papéis caírem. Enfim, voltei para casa chorando. E, obviamente, eu tinha dicionário em casa, mas aí eu queria aquele papel Bíblia, Aurélio, enorme e tal, e chorava. Enquanto minha avó não comprou o tal do Aurélio, eu não sosseguei. Aí, um belo dia, fui com o Aurélio para o colégio, falei: Fabrício, agora eu tenho um dicionário. Aí ele: e daí? Não mudou nada, você continua sendo uma pirralha. Enfim, os meninos até cantavam uma música para mim, que era Meu Coração Chora... Chora, 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 a falta do Fafá. Não esqueço isso, gente. Bullying. Nossa, muito tempo. E você lembra perfeitamente. De tudo. Eu chorando. Fui parar no psicólogo, enfim. Até que, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu acabei um simulado. Fui a primeira a entrar no ônibus para voltar para casa, no ônibus escolar. Estava eu lá sozinha e, de repente, quem que chega? Fabrício. Já praticamente saindo da escola. Ele, né? Só ele, o ônibus vazio, eu cheguei, sentei lá no fundo, encostado assim. Aí ele chegou, e eu não sei o que houve, ele veio andando assim na minha direção, e eu estava na hora anotando alguma coisa, conferindo o gabarito de prova e tal. Na hora que eu levantei, ele sentou-se ao meu lado e me beijou. Finalmente, eu comecei a gostar dele aos 6 aos 15, 9 anos de preparação para este momento. E daí veio, então, boa parte do meu amor pela língua portuguesa, porque eu fiquei decorando palavras no dicionário. Fabrício, então, teve um papel realmente determinante na sua vida. Determinante. Você tem contato com ele ainda? Sabe, tem a localização? Falam ainda um com o outro? Eu tentei durante muitos anos encontrá-lo e não encontrava, até que eu fui dar uma entrevista para um podcast, e lá na hora ele falou: você tem foto do Fabrício? Eu falei: tenho, mostra. Eu mostrei. A ex-mulher do Fabrício é minha seguidora. E aí ela mandou um direct, eu não vi, depois mandou e-mail para minha produção, e aí me enviaram o telefone dela, eu entrei em contato com ela, entrei em contato com o Fabrício, e contei tudo para ele, mas eu não estava ali para reativar um romance. Eu estava só para contar para ele
a importância que ele teve na minha vida por ter me tratado tão mal assim. Mandei para ele foto do meu E aí, como é que foi esse pós-fácil. contato? Ele respondeu? Respondeu, pediu desculpas e tudo. Falou, pelo amor de Deus, nunca foi minha intenção, eu era uma criança e tal. Eu falei, não, mas eu tenho que te agradecer muito. E no pós-fácil do livro que eu te dei, no meu primeiro livro, tá lá, Mas Por que Português? E eu conto essa história, falando que ele foi muito importante.